faltando, doutor? Porque o senhor falou 14 bilhões, mas podia ser muito maior. Tem potencial. O que está faltando para aumentar esse volume, esses valores? Olha, em primeiro lugar, justamente esse esforço que nós temos feito ao longo dos anos do pessoal se encontrar, os indianos e brasileiros se encontrarem mais, com maior frequência, ainda que o mundo virtual tenha permitido reuniões importantes, mas o indiano, apesar de ser realmente um grande país de informática, de IT e tudo mais, para negociar, no fundo, realmente o olho no olho, pele com pele, é o que vale mais, acho que para nós brasileiros também. Eles se queixam bastante, ainda que as gerações novas já falem melhor inglês. Como você sabe, o domínio que houve dos ingleses na Índia permitiu que houvesse uma língua, além do hindi, o inglês é a língua que você tem nas escolas todas. Inglês, hindi. Você tem muitos dialetos, você tem 24 línguas oficiais na Índia, fora 200 e tantos dialetos ainda vivos. Então, acho que essa questão de comunicação, o inglês, é uma ferramenta importante. Fora isso, existe uma distância que tem diminuído pelo esforço que nós temos feito, que é realmente a área financeira. Por exemplo, nossos grandes bancos brasileiros, nenhum tem praticamente nenhum representante, como na Índia, de ser um representante oficial. A Índia trouxe, por muita insistência nossa, o maior banco da Índia, equivalente ao Banco do Brasil, que é maior que o Banco do Brasil, que é o State Bank of India. Acaba de se instalar agora em São Paulo o Exim Bank da Índia, que sempre é um parceiro importante, que tem ajudado realmente os indianos a serem mais internacionais. O indiano já é, por nascença, por origem, ainda mais com essa facilidade do inglês, bastante internacional. Eu considero que tão importante quanto as negociações que a gente tem com a Índia, que talvez a maior diáspora do mundo são, enfim, os cidadãos de um país que moram fora, eu acredito que a Índia seja a maior diáspora que nós temos no mundo, inclusive de uma qualidade importante, porque muitas vezes você tem, ainda vemos hoje essas brigas de imigrantes, imigrações e não sei o quê, só que a Índia tem nessa diáspora um número de pessoas de altíssima qualidade, bem-sucedidos empresários. Os Estados Unidos deve ter mais de 3 milhões de indianos. Você tem no Canadá 1,5 milhão, na África do Sul, até onde as origens do Gandhi formam uma relação umbilical com a Índia, mas também tem cerca de 1,5 milhão de indianos, Quênia, enfim, dos países da Commonwealth. Então, acho que, de fato, você tem um valor muito importante, além de negociar com a Índia, também o ter a diáspora, onde os indianos são extremamente ativos. Eu tive sempre muito negócio nas empresas que eu atuei, internacionais, mas eu nunca vi um povo com tanto apetite para negócio. Não tem dia, não tem hora, não tem distância. Então, acho que isso também, o brasileiro tem que ser um pouco mais, eu sempre lutei para o brasileiro ser mais internacional, ainda mais com essa invasão que nós tivemos há muitos anos dos produtos chineses e que levou muitas empresas e segmentos da economia a quase quebrarem, a quase pararem de produzir. Você tem, de fato, com o indiano, uma oportunidade extraordinária. E aí, inclusive, eles lutaram, por exemplo, agora estamos falando do acordo do Mercosul com a Europa, né? Eles, desde o início, lutaram para ter uma participação no Mercosul. São poucos países que lutaram. Eles têm 452 produtos, lutam para ter mais. Mas, enfim, é um povo muito de cabeça de negócio, muito internacional, além dessa referência extraordinária que eles são muito bons na área de informática. As grandes empresas de informática estão no Brasil, elas são listadas na Bolsa de Nova York, além de, naturalmente, estar na Bolsa da Índia. Então, acho que realmente o que tem faltado mais é mais contato, e fora isso você tem, por exemplo, uma coisa que tem melhorado, mas ainda assim, por exemplo, o custo do frete. Muita gente que a gente vai às vezes falar das oportunidades em universidades ou associações de empresários, que a primeira queixa é que a Índia é muito longe. Só que a China é mais longe, né?
Entretanto, como foi crescendo muito essa relação de negócio com a China, então na área de frete, na área de transporte, de logística, a China acabou tendo custos eventualmente mais em conta. Mas, está melhorando essa relação. Essa falha da parte financeira também, aos poucos, está sendo melhorada, corrigida. Eu vi que não faz muito tempo, recentemente, o próprio Banco Itaú estava prospectando como fazer, como ir para lá, mas o próprio Banco do Brasil, o Bradesco, não tem ainda assim, e nem o Itaú ainda, uma presença importante. Então, acho que a coisa mais importante é essa relação. O BRICS tem sido um caminho interessante, ainda que tem gerado essa confusão de acabar com o dólar, de virar uma outra moeda, tudo isso por uma pressão da China, não é? Mas eu acho que tudo isso que aconteceu agora, que infelizmente o presidente Trump está provocando essa tarifação toda, mas tem um lado que está provocando realmente uma ação de mais união entre os países todos, mas principalmente no próprio BRICS. Então, como você falou, acabamos de ter uma missão agora importante. Tivemos, inclusive, o governador do Mato Grosso do Sul, o vice de Minas Gerais, algumas outras autoridades. E tivemos um grupo muito bom e muito importante de empresários de alto nível brasileiros, encontrando empresários de alto nível indianos, onde realmente se discutiu as grandes oportunidades. E fora isso, então, ficou naquele momento 50% de tarifação na Índia, provocando uma grande reação na Índia, mas o Modi tem uma habilidade muito grande e tem uma até boa amizade, eu diria, uma boa relação com o Trump, coisa que, infelizmente, o Brasil, nosso mandatário, não tem. Ao contrário, tem sido até um oponente, sempre criticando, sempre apoiou adversário do Trump na campanha eleitoral, não esperou o resultado das eleições. Então, a relação Índia e Brasil, ela está muito estreita. Quando dizia estávamos lá, houve uma ligação entre Lula e Modi, em que ficou certo agora que o Alckmin está indo em outubro para lá para discutir mais detalhes, estreitar mais ainda de novo essas relações e oportunidades de negócio. E parece que, quase certo, que o presidente Lula vai ser convidado para um momento que sempre é muito importante, que é o Dia da República, que é começo do ano, em janeiro. O Bolsonaro esteve lá, até ajudei a organizar com o Itamaraty e com a Apex, que também sempre tem tido um papel importante, a visita do presidente Bolsonaro, que levou muitos dos seus ministros, e foram realmente acordos firmados, mais de 15, que apesar de ter sido um mês antes de estourar a pandemia, durante a pandemia isso teve uma boa evolução, principalmente nessa área do agronegócio. A área de defesa é uma área importante de oportunidades, a área financeira, como eu acabo de dizer, a área de energia é outra grande oportunidade entre os países. Enfim, então já temos uma tradição de alguns investidores brasileiros na área de autopeças, então também aqui no Brasil, na mão inversa. Então acho que estamos caminhando bem, mas realmente temos que acelerar, porque é realmente essa economia extraordinária. Eles investem muito em infraestrutura, que é um dos motivos por que a economia sempre está crescendo na faixa de 6, 7% ao ano, não é? E nós, infelizmente, aqui nos arrastando para chegar a 2% do crescimento, etc. Então, acho que o que mais é necessário é estarmos em contato, são as missões que vão, e termos, inclusive, eu cheguei a sugerir anos atrás a criação de alguns CEO Fóruns, fóruns de CEOs. No BRICS ainda existe, porque tem alguém que tem que pilotar isso como central de operação. No Brasil, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que cuida do lado brasileiro, e lá o equivalente à Confederação das Indústrias da Índia é que também cuida para que esses eventos aconteçam. Mas também nós chegamos a ter o CEO Fórum do IBSA, que é Índia, Brasil, África do Sul, que entre Índia e Brasil, Índia e África do Sul funciona extremamente bem. E também criamos um CEO Fórum que era Índia-Brasil,
até há pouco tempo vivo ainda, o Ratan Tata, que era o grande chefe do Grupo Tata, que é uma das grandes empresas da Índia, que coordenava esse fórum. E do lado brasileiro era um empresário justamente da Marco Polo, porque tinha até já um joint venture com o Grupo Tata. Mas nós estamos procurando reativar esse seu fórum Índia-Brasil, que estamos concluindo já isso, e devemos também, em breve, por exemplo, abrir estamos ainda definindo se vai chamar Casa do Brasil, ou enfim, um nome onde vamos ter um centro brasileiro em Delhi. Depois vamos ter em Mumbai, né? Mumbai equivale mais ou menos a São Paulo e Delhi mais ou menos a Brasília, só que Delhi tem uma vida também empresarial muito importante.